O pior da pandemia já passou, pelo menos é o que a gente espera, não é mesmo? Se a sua hospedagem conseguiu sobreviver a essa tempestade que o coronavírus causou, isso já é um bom sinal de trabalho, sinônimo de resiliência. Só que nem todas as acomodações tiveram a mesma sorte, porque alguns administradores não sabiam o que fazer e acabaram de braços cruzados. Por isso, na aula de hoje eu vou trazer os 4 erros mais graves que esses administradores cometeram, que derrubaram as acomodações, não receberam nenhuma reserva, para que sirva de lição e aprendizado, momentos difíceis ou mesmo de crise no futuro que a gente pode voltar a se deparar. Então, para não cometer os mesmos erros, vamos para a aula. Mas Henrique, peraí, que história é essa? Quer dizer que a pandemia já acabou, já voltou ao velho normal, já tá tudo como era antes? Não tô falando isso. Inclusive, eu já vou começar esse vídeo falando o seguinte: gente, ainda a gente tem que usar máscara e continuar adotando as medidas que as autoridades solicitam. Se na sua região, se na sua cidade ainda tem distanciamento social, vamos adotar o distanciamento social, lembrar de higienizar as mãos, todas aquelas boas práticas e recomendações das autoridades, vamos continuar mantendo, porque a gente ainda está no combate contra o coronavírus, tá? E por que eu estou falando isso? Porque os números, os dados não mentem. A gente está vendo um aumento na vacinação da população imunizada e, não à toa, os números de óbito, os números de novos infectados estão caindo. Isso é um excelente sinal a nível nacional, né, no Brasil, e também a nível internacional. Então, a gente está no momento de retomada, a gente já está com aquelas medidas de restrições mais flexibilizadas, a gente já está com atividade econômica retomando o que era antes. E no nosso setor do turismo, no nosso setor da hospedagem, a gente também está sentindo uma volta na procura pelas reservas. Por que eu estou fazendo esse contexto? Porque a aula de hoje é o seguinte: eu já até coloquei essa pergunta para já dar uma direção. Por que muitas hospedagens ficaram sem reservas na pandemia? Mas, pô, que pergunta boba, que pergunta idiota. Na pandemia, não podia sair de casa, era quarentena, tinha o isolamento. Então, como que a gente ia ter reserva, Henrique? Essa parte eu concordo com você. Teve um momento da pandemia, um momento mais crítico, que não podia sair de casa, né? Dependendo da região, enfim, que a recomendação era nem sair de casa. Mas vamos lá, esse momento de total restrição total, foi curto, não foi a maior parte da pandemia. Durante a maior parte da pandemia, da crise, foram restrições parciais. E na maior parte do tempo, mais uma vez, dependendo da sua região, da sua cidade, das medidas que as autoridades decretaram, podia sim, na maior parte do tempo, receber clientes na sua hospedagem, tá? E o que eu percebi e o que muitos administradores de acomodações, anfitriões, até pousadas, vieram falar comigo, que estavam vazios. Não tinha procura, não tinha nem consulta, não sabiam o que fazer. Então o que eu estou trazendo aqui na aula de hoje? Os 4 principais erros que esses administradores cometeram, no sentido que não agiram, né? Eles não se anteciparam, eles foram passivos durante o momento de crise e, por consequência, não tiveram quase nenhuma reservas ou pouquíssimas, a ponto de bater aquele desespero. Não é à toa que muitas pessoas que trabalhavam com aluguel de temporada fizeram o quê? Venderam o imóvel, deram outro destino ao imóvel, viraram a chave para o aluguel convencional, aluguel de meses, de inquilino, né? Foram morar nos imóveis, mas muitos deram outras finalidades para esses apartamentos. E por que isso aconteceu? Porque muitos não sabiam o que fazer, né? Não tinham conhecimento. E hoje eu vou trazer esse conhecimento aqui para você, para quê? Primeiro, para servir de lição. E segundo, para um aprendizado. Se acontecer uma crise ou se a gente passar por algum momento difícil no futuro, a gente não tem como prever. Simplesmente pode acontecer, a gente está preparado, tá? E já deixa eu aproveitar, que é o seguinte: deixa o seu like, compartilha com alguém que você acha que esse conteúdo vai agregar. E por que eu te peço isso? Se inscreve no canal também. Por que eu peço isso? Porque é a forma que você tem de retribuir, tá? De mostrar para o YouTube, de mostrar aqui para a plataforma, para o algoritmo, que esse conteúdo é relevante. Então você me ajuda fazendo isso que eu te pedi e eu te ajudo com esse conteúdo de primeira e sem cobrar um centavo. Então vamos lá. Por que muitas hospedagens ficaram sem reserva na pandemia? E eu não estou falando porque teve restrição total de circulação, de movimentação, porque as fronteiras estavam fechadas. Eu sei que isso aconteceu, mas não é esse o centro da questão. O centro da questão é o seguinte: mesmo nos momentos que já estava parcialmente flexibilizado, parcialmente liberado circulação de pessoas, porque mesmo assim algumas hospedagens ficaram sem reservas, com um calendário vazio. Vamos explorar aqui essa questão, porque a gente tem muito a aprender com os erros dos outros.
Então vamos ao primeiro erro, que foi o erro mais grave, eu acho que eu posso dizer. O erro mais gritante. E por que eu estou falando isso? Porque olha só, a pandemia do coronavírus, né, gerou muita, até coloquei ali, muita incerteza. As pessoas não sabiam, né, como que seria daqui a uma semana, daqui a 10 dias, daqui a alguns meses. Não sabiam se os números iam piorar, se os números iam melhorar, se a doença ia ter uma nova variante. Enfim, foi uma época, um momento de muita incerteza. Então o que aconteceu? As pessoas não podiam se planejar. Elas não sabiam se no dia seguinte, na semana seguinte, iam poder voltar ao trabalho como era antes. Elas não sabiam se iam poder retomar as atividades, se poderiam abrir os restaurantes, como que ia ser a vida delas. Então foi um momento de extrema incerteza. E no caso das viagens, isso obviamente foi diretamente refletido. Então o que aconteceu? A maioria das pessoas que precisavam viajar, obviamente cancelaram, se não fosse um motivo muito nobre. Mas as que precisavam viajar ou que queriam, acabaram fazendo o quê? Deixando para a última hora. Porque era um período de incerteza. Vai que ela marca uma viagem daqui a 4, 5, 6 dias, daqui, sei lá, algumas semanas, e a fronteira fecha. A fronteira não abre. Não sei se vocês lembram, mas os decretos municipais eram atualizados a cada semana. Então, a cada semana tinha uma surpresa no sentido de dificilmente seguir um planejamento e teve um momento ali que os números pioravam com uma intensidade muito grande. Então, qual foi o primeiro grande erro, e na minha opinião esse foi o mais grave, das hospedagens? Política de cancelamento. Política de cancelamento, eu já falei outras vezes, eu não sei se é a primeira vez que você está me vendo aqui, ou se você já assistiu outros vídeos. A política de cancelamento foi, na minha opinião, talvez a variável, o fator, eu não sei qual é a melhor palavra, e por 2 motivos. O primeiro motivo é o seguinte: as plataformas ofereciam mais projeção, e eu digo mais, elas gritavam isso. Eu lembro que na época a Booking falava, as acomodações que adotarem políticas flexíveis, e a Booking especificou o que ela chamava de políticas flexíveis, que eram políticas que permitiam cancelamento gratuito de reservas canceladas 1 ou 2 dias antes do check-in, e a Booking falou, olha só, todas as acomodações que colocarem essa política flexível vão ganhar mais projeção. Então, olha só, vamos analisar o contexto como um todo. O coronavírus foi um baita momento de incerteza, as pessoas não sabiam do dia de amanhã. Esse motivo por si só já é o suficiente para as pessoas quererem só reservar acomodações com políticas de cancelamentos flexíveis. Além disso, de bônus, um plus, vem a Booking, que não é boba nem nada, ela sabe que os hóspedes estão atrás disso o quê? Políticas flexíveis. O que a Booking pensa? O que a Booking colocou em ação? As acomodações que entregarem o que os hóspedes querem, a gente vai projetar mais. Então, você tinha mais projeção. O que é ter mais projeção? Estar melhor ranqueado. Seu anúncio é visto por mais pessoas e as pessoas têm uma propensão muito maior, por conta do momento de incerteza, de reservar uma acomodação mais flexível. Então, ganhava de 2 lados. E quem não atualizou a política de cancelamento ficou para trás. Não tinha como uma pessoa fazer. É óbvio que para toda regra tem sua exceção. Mas, via de regra, as pessoas que estavam hospedando na pandemia, assim, era muito improvável a pessoa se hospedar com um mínimo de antecedência, porque a gente não sabia o que ia ser daqui a uma semana, daqui a um mês, se as fronteiras iam estar abertas, fechadas, se ia poder ou não receber cliente, enfim. Era um momento de muita incerteza. Então, os hóspedes só faziam reserva muito próximo do check-in. Então, a primeira coisa que, na minha opinião, era obrigatório a gente fazer, nós que somos administradores de acomodações, era flexibilizar a política. E eu sei que tem muito anfitrião que se incomoda com isso. Mas aí você tem que se perguntar o seguinte: o que dói mais em você? Deixar a política de cancelamento rigorosa, que é melhor para você, e não ter reservas, ou flexibilizar a política, deixar uma flexível, aumentando muito a sua possibilidade de ter uma reserva, e se ela for cancelada, o hóspede não pagar nada naquilo? Eu prefiro flexibilizar do que não ter nenhuma reserva, tá? Pelo menos eu tô dentro do jogo. Quem não flexibiliza não tá jogando, porque não tinha cliente para reservar com políticas rigorosas, tá certo? Então, política de cancelamento foi o principal, o protagonista, a configuração, a funcionalidade protagonista nesse momento de incerteza, tá? Na minha opinião, tão importante quanto o preço, por exemplo. E mais uma vez, a Booking e o Airbnb, se eu não me engano, também foram categóricos. Falaram, as acomodações com políticas flexíveis vão ter mais projeção. Além disso, os hóspedes estão mais propensos a reservar por causa das incertezas. Então, foi uma combinação perfeita, tá?
é uma configuração fácil, rápida e que nesse momento era necessário para quem trabalha com hospedagens para sobreviver. Então, política de cancelamento. O que mais eu coloquei aqui? Tomada de decisão mais próximo do check-in, foi o que eu já expliquei, eu contextualizei isso como um todo. O que mais? Incerteza sobre o futuro. Quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala dessa crise que a gente viveu, quais são os sinônimos? O que é a crise? O que isso gera? Incerteza. Teve as restrições de circulação, as restrições do comércio, vários tipos de restrições de fronteira, o isolamento social, o distanciamento e a crise econômica, a recessão. Comércios fechados, fábricas paradas, serviços sem funcionar, gerou crise e recessão econômica a nível global, a nível mundial. Tá certo? O que mais? Hóspedes mais flexíveis. Ué, mas por que você colocou hóspedes mais flexíveis aqui? Isso daqui, na verdade, essa característica. Eu até gravei um outro vídeo que eu expliquei, porque não sei se você está sabendo, o Airbnb acabou de fazer uma atualização que foi a maior atualização da história do Airbnb. E por que ele fez essa atualização? Porque ele viu que teria uma retomada, né, das reservas, das hospedagens, né, com o lance da vacinação, com a retomada, a recuperação econômica das atividades, comércio, serviços, enfim. O Airbnb identificou que vai ter o boom das reservas, só que também percebeu que viajar para muitas pessoas ia passar por um ressignificado. Além disso, surgiram novos públicos, novos perfis de hóspedes. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas o fato de ser mais flexível implica o quê? Se o hóspede é mais flexível, ou seja, ele não se importa tanto com a data, pode ser essa data, aquela data, ou a terceira opção. Pode ser nessa cidade, nessa região, na outra. Se o hóspede é mais flexível, isso implica necessariamente, por lógica, que ele pode ser mais rigoroso. Afinal de contas, mais flexível, ele tem mais opção para escolher, ele pode ser mais rigoroso. E se ele tem mais opção e pode ser mais rigoroso, ele pode exigir mais. E dentro das exigências, adivinha qual que ele vai preferir? Uma política flexível ou uma política rigorosa? Então, se você enxergar isso como todo, você vai entender que está tudo conectado no final das contas, tá bom? Mas olha só, eu não vou entrar no detalhe de hóspedes mais flexíveis, porque é um tema muito extenso, tá? Porque também eu já gravei um vídeo. É o último vídeo longo que eu gravei e eu explico aqui tintim por tintim e eu vou te falar que foi uma das melhores aulas que eu dei. Até porque quanto mais aula você dá, melhor você vai ficando. Beleza? Então, primeiro erro, assim, eu posso cravar, isso eu falo sem titubear, que foi a política de cancelamento, tá? Vem cá, me fala o seguinte, coloca aqui nos comentários, você atualizou sua política? E outra coisa, agora que já tá melhorando, tá voltando ao normal, vamos dizer assim, você voltou à sua política de antes ou você continua com a política que você alterou por conta da pandemia? Me conta aqui nos comentários que eu tenho curiosidade de saber. E agora, qual o segundo erro? Você já pode imaginar, né? Estratégia de precificação. O que eu coloquei aqui? Tendências de estadias mais longas. Com a pandemia, a sociedade, as pessoas sofreram vários tipos de transformações. Isso eu também expliquei no último vídeo. As principais delas, a forma que a gente se entretém, teve muita live, as empresas de streaming de filmes, de vídeos, de música, estão conseguindo alcançar cada vez mais clientes. Por quê? A forma que a gente se entretém mudou. Agora a gente está mais conectado, a gente está mais no online, né? Outra coisa que mudou, a forma que a gente se conecta. Com a pandemia não podia estar mais fisicamente com a família. O que restou? Restou a videoconferência, o celular, o FaceTime. A gente teve que se reinventar, não é mesmo? E o que mais mudou? A forma que a gente trabalha e a forma que a gente estuda. E na minha opinião, mais ainda o trabalho, porque as empresas viram que não precisavam, não tinha aquela necessidade de estar fisicamente no local ali. Viu que dava para produzir, para render, trabalhando de home office, por exemplo, trabalhando à distância. Tá? Eu não estou falando que não é importante estar presencialmente. Eu sou muito fã de estar junto, estar próximo. Você olhar no olho da pessoa, você sentir a entonação da voz, você... Enfim, tem todo o lance da linguagem corporal, né? Mas o que aconteceu foi, com o isolamento, com o distanciamento, não tinha opção. Era isso ou isso, não tinha para onde correr. Então, isso criou um novo perfil, que até alguns lugares chamam de bleisure, que são os hóspedes que viajam um pouco a trabalho e um pouco a lazer. Aí pegou o business de trabalho e o pleasure de prazer e juntaram numa palavra só, que é o novo perfil, que foi a primeira coisa que eu coloquei aqui, novo perfil de hóspede. Por quê? Porque o impacto do coronavírus, o impacto da pandemia, o fato do isolamento, as empresas precisavam se reinventar. Todos esses fatores contaram, somaram para causar esse impacto e, por exemplo,
criou esse novo perfil de viajante, de hóspede, tá certo? Teve uma pesquisa que foi até o Leonardo Tristão, se não me engano, é o nome do diretor do Airbnb aqui no Brasil, América Latina. Ele deu uma entrevista que eles mensuraram o Airbnb? Que teve um aumento de hóspedes por reserva. E por quê? De onde ele tirou isso? Porque como na pandemia as pessoas, as famílias ficaram isoladas, ficaram afastadas, com a retomada das viagens, com a reabertura das fronteiras, qual foi a tendência? A tendência foi de quê? Encontrar pessoalmente, fisicamente e, por que não, viajar com as pessoas que você ficou afastado. Então, pós-pandemia, uma coisa que o Airbnb já identificou, foi dados mesmo, que teve mais viagens em grupos. Provavelmente porque ficaram muito tempo afastados e agora eles queriam matar a saudade, compensar esse tempo. Então teve aumento de hóspedes por reserva. E por que isso está dentro da estratégia de especificação? Por quê? Dentro da estratégia de especificação, já cansei de falar isso. Se você não ouviu, é porque é sinal que você não está vendo meus vídeos. São 4 pilares. Um dos 4 pilares é o preço base da tarifa. O preço base da tarifa, a gente define um preço base para uma quantidade específica de hóspedes e cada hóspede a mais, a reserva tem um incremento. Então, se você ajustar bem o plano base da tarifa, você consegue faturar mais, você consegue ajustar sua estratégia de especificação de forma a tirar vantagem disso, desse efeito pós-pandemia. Que efeito, Henrique? O aumento de hóspedes por reserva, tá certo? O que mais a gente teve? Redução de hospedagens disponíveis. Olha só, eu no início falei aqui com você, muitas, por exemplo, acomodações que eram por temporada, muitos imóveis por temporada, proprietários ou responsáveis, administradores, deram outras finalidades. Venderam, foram morar, viraram a chave para o aluguel de longo prazo. Então agora a oferta está menor. Pensa comigo, se agora a oferta está menor e a tendência é da retomada da procura das reservas de um número igual ou maior que antes, o que acontece quando a oferta diminui e a procura aumenta? O preço sobe. Então, já vamos ficar atento que pode ser que daqui a pouco o mercado, as reservas, os dados nos mostrem que sim, a gente pode pensar em aumentar o valor que a gente cobra. Tá certo? Vai me dizer que essa aula não vale ouro. Olha só essa informação. A gente tem que estar com um olho um pouco mais atento, um olhar não é malicioso, é um olhar mais nas entrelinhas, um olhar mais macro em todo esse movimento. Para quê? Para a gente chegar ao que está por trás. O que mais que eu coloquei aqui? Revisão da estratégia de precificação, 4 pilares. São 4 pilares. Um eu já falei, que é o preço base da tarifa. Outro pilar, temporadas e eventos. O outro, planos de tarifa. E o outro, preço personalizado por dia da semana. Como o impacto da pandemia na sociedade foi muito grande, né, mudou, por exemplo, agora são estadias mais longas. Se são estadias mais longas, o que eu vou fazer com o meu plano de tarifa? Eu vou criar novos planos, eu vou personalizar os planos que eu já tinha para atender esse público, para tornar a minha acomodação, para você tornar a sua hospedagem mais atrativa para eles. Como que a gente faz isso? Através dos 4 pilares da estratégia de precificação. Tá? Eu só não vou entrar aqui no detalhe do detalhe do detalhe, porque senão a aula vai ficar muito extensa e eu vou fugir um pouco do ponto principal, que são os 4 principais erros. Tá? Você me diz aqui nos comentários se você teria interesse de eu gravar um vídeo falando especificamente da estratégia de precificação, como que você pode mudar de forma a sua acomodação tirar vantagem agora nesse momento pós-pandemia, vamos dizer assim, tá certo? Então, segundo ponto foi estratégia de precificação, a gente já falou de política de cancelamento, e agora a gente vai para o terceiro ponto. Quero saber se você tem ideia do que pode ser. E se você pensou, anúncio, tá? A palavra que melhor representa é anúncio. Só que o que eu fiz? Eu coloquei título e foto de capa, tá? Hóspedes com novas necessidades. Gente, eu sei que muitas pessoas que assistirem isso vão falar, lá vem ele, falando de título, de foto de capa, que é muito importante, aquele blá blá blá. Gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tem uma informação que a gente nunca vai saber, a gente nunca vai ter acesso à seguinte resposta. Por quais motivos as pessoas que visualizam o seu anúncio na página de pesquisa não clicam? Isso que eu estou te falando é, entre aspas, um ponto cego. Por que ponto cego? Porque isso acontece, a sua acomodação aparece em alguma página, tomara que apareça na primeira página de pesquisa, só que nem todo mundo clica. E aí a gente nunca vai saber por que alguns olham e não clicam. Só que por que eu estou te falando isso? Porque eu posso apostar com você que a sua acomodação deixou de ser clicada, deixou de converter algumas reservas, né? Porque para reservar, a pessoa primeiro precisa clicar, concorda comigo?
Então, olha só, eu sou capaz de apostar com você que a sua acomodação já deixou de ser clicada porque você não colocou o melhor título ou não colocou a melhor foto de capa. Mas o que é melhor? Melhor é o título ou a foto de capa que consegue atrair mais o seu cliente, o seu público, o perfil dos hóspedes que se hospedam com você. Então eu vou dar um exemplo aqui, olha só. Eu administro alguns apartamentos dentro de um condomínio que tem uma área de lazer bem boa. Tem piscina, tem tobogã, tem brinquedoteca, tem parquinho, tem churrasqueira, tem campo de futebol, tem tudo. Tem até academia também, sauna, jacuzzi. E aí o que eu faço? Eu coloco na foto de capa, quando tá no verão, a piscina bonitona. No inverno eu vou deixar a piscina? Não vou deixar. Eu boto a foto da cozinha arrumada, eu boto a foto da sala que é espaçosa, eu boto a foto da cama bem arrumada, com roupa de cama, com toalha, com travesseiro. Então, eu trabalho a minha acomodação atualizando o anúncio de forma que fique sempre atrativo para o meu público, também dependendo do momento. Agora pensa comigo, na pandemia, no coronavírus, não podia ir para a piscina, não podia área de lazer, não podia sair de casa. Eu vou deixar a foto da piscina? Eu vou deixar uma foto do condomínio? Não! Eu vou provavelmente colocar a foto de um home office, de um escritório, de uma cozinha, né, da sala. Enfim, eu vou deixar a minha acomodação, meu anúncio atrativo para o público e de acordo com o momento. Como eu acabei de usar o exemplo do inverno e do verão. Eu não vou deixar o ano inteiro a piscina de foto de capa, não faz sentido, no inverno não é atrativo, não concorda comigo? E na pandemia foi a mesma coisa. E por que eu estou falando isso? Porque eu vi que isso que é triste, olha só, a maioria dos administradores de acomodações, seja pousada, seja aluguel de temporada, seja o meio de hospedagem que for, não atualizou a foto de capa. E isso você faz em segundos, você clica lá, é menos de um minuto, tá? Você sabe disso. Só que a maioria não faz porque não tem acesso ao conhecimento, não sabe da importância. A maioria escolhe no dia que cria o anúncio e fica aquilo a vida inteira do anúncio. E não é isso. A gente tem que entender o momento, entender o perfil de cliente que a gente busca e colocar a foto de capa que ele bate o olho, opa, é a melhor isca. E lembrando o seguinte, a tomada de decisão da pessoa que está pesquisando ali na página de busca é questão de segundo. Então, se a sua foto de capa não for capaz de chamar atenção em pouco tempo, mesmo que às vezes a sua acomodação seja ideal para a pessoa, às vezes a pessoa passa, porque não atrai. Isso eu gosto de chamar de roupagem do anúncio. O que é a roupagem do anúncio? É você preparar ele, você vestir ele de forma a ficar atrativo para o seu público, para o seu cliente, para o hóspede. Então, por exemplo, na pandemia, o que estava em alta? O turismo de isolamento, o distanciamento social, trabalhar na acomodação. Então, por que não colocar home office, velocidade da internet? Por que não colocar foto do escritório, da bancada, toda bonitinha, para o cliente ver que é organizado, que o apartamento está estruturado para receber ele ali, para trabalhar ali? Coloca no título, escritório, home office, velocidade da internet tal. É hora de destacar, é o lugar de destacar. Se a pessoa estiver procurando um lugar para trabalhar e para viajar, vai olhar o seu anúncio, vai na hora clicar. Ou se você tem uma chácara, um chalé, um sítio, uma fazenda, coloca lá no título. Ou chalé da quarentena, usa as palavras-chave que o cliente vai olhar, vai clicar e falar, é isso que eu estou procurando. Eu estou saindo da cidade, eu estou indo para o meio rural. Imagina, só pousada no meio mais rural. Isso, inclusive, foi uma das tendências da pandemia. A descentralização. Então os hóspedes pararam com aquele movimento de só procurar acomodações, só procurar não, né? Mas concentrar muito nos grandes centros, São Paulo, Rio, Curitiba, enfim, e começaram a olhar mais para regiões e cidades descentralizadas. Isso é muito saudável e bom para o negócio, porque você tira o foco dos grandes centros e começa a pulverizar. Você dá mais oportunidade para mais pessoas, enfim, isso é bom para o aluguel de temporada e para a hospedagem como um todo, tá? Então, se você tem um chalé, um sítio, uma chácara, uma pousada no meio mais rural, coloca lá, isolamento, quarentena, coloca o contato com a natureza, valoriza o que você tem de bom no título, coloca a foto de capa, porque isso daí você já está, é a sua melhor isca, né? Você já está, entre aspas, pescando os clientes ali na página de pesquisa, competindo com inúmeras acomodações a um clique de distância da sua. O que eu coloquei aqui, amenidades mais procuradas. Quais foram as amenidades mais procuradas? Um Wi-Fi de qualidade, né? Internet sempre foi, mas agora um Wi-Fi de boa qualidade, alta velocidade. O que mais? Uma cozinha completa,
porque os hóspedes estão ficando mais tempo. Lembra que eu falei que a estadia está mais longa? Então uma cozinha completa, não faz sentido? O que mais? Um estacionamento. Pô, ter um estacionamento para o hóspede parar o carro, já que ele vai ficar mais tempo, ele vai trabalhar, ele está viajando com um grupo maior. Agora as viagens estão mais curtas, porque ele não podia viajar de avião por causa do fechamento dos aeroportos, das fronteiras, então tem que ir de carro. Então olha como as coisas encaixam, começam a fazer sentido. E o que você faz com isso? Você tem informação, destaca. Seu Wi-Fi é 240 megabytes por segundo, coloca no título. A sua cozinha é completa, coloca lá a foto, coloca no título. Tem estacionamento, é condomínio com segurança 24 horas, bota lá. Você aceita animal? Coloca. Aceitar animal virou um baita diferencial. Quem vai querer viajar durante muito tempo deixando seu cãozinho, seu amigo de 4 patas em casa? Ninguém quer. Então olha quanta oportunidade a crise também não acabou gerando. Agora, resta a nós o quê? Saber aproveitar, tá certo? E eu tô aqui para te ajudar. Novos perfis de hóspedes, eu já falei um pouco disso no outro, o que eu te falei do Bleisure, e teve um outro perfil também que chamava Staycation. Staycation foi um termo criado para Stay and Vacation. São pessoas que ao mesmo tempo estão de férias, ficam na mesma cidade ou na mesma região. Já que não podia circular, tinha fronteira fechada, o que algumas pessoas fizeram? Elas estavam entediadas de ficar muito tempo, literalmente, quer dizer, quase literalmente trancadas em casa, né? Então o que elas fizeram? Foram para outras acomodações, outras hospedagens na mesma região. Para quê? Para espairecer, para arejar, para sair um pouco daquela, né, de seus lares ou de onde elas estavam confinadas por causa do isolamento. O que mais a gente tem aqui? Turismo de isolamento. Eu já falei isso aqui também. Destaca no título. Pô, as pessoas estão viajando para se isolar, para se desconectar um pouco, né, do meio urbano. Coloca pousada em meio à natureza, pousada Canto dos Pássaros. Destaca, porque isso virou um diferencial. As pessoas viajam, procuram isso. Você pode e deve destacar no título, por exemplo. Tá certo? Então o turismo de isolamento está em alta. Isso que eu te falei. Destinos descentralizados é uma tendência pós-pandemia. As pessoas estão procurando destinos longe, mais afastados dos grandes centros. E você, dependendo de onde fica a sua acomodação, você pode tirar vantagem disso. Restrições de acesso. Como eu te falei, se o condomínio, por exemplo, não permitiu mais o acesso à piscina por causa da pandemia, como medida de combate, né, ao vírus, você não pode deixar a foto da piscina. Esse foi só um exemplo que eu trouxe aqui. Então você tem que entender o que está acontecendo, entender qual que é o hóspede, né, o perfil do hóspede que frequenta a sua acomodação. Além disso, fazer uma leitura assim, do momento macro, por exemplo, o coronavírus, e usar tudo isso a favor da sua acomodação, ao invés de esquecer de atualizar e deixar a mesma foto de capa o tempo inteiro no anúncio. Usa o seu anúncio, a foto de capa e o título, de maneira vantajosa para sua acomodação, ao invés de ir contra ela, tá? Eu botei anúncio, mas anúncio aqui é mais genérico, porque, por exemplo, dentro do anúncio tem política, tem preço, mas eu chamei de anúncio porque engloba o título e foto de capa. Seria mais o anúncio, por exemplo, na página de pesquisa, como se o anúncio é mostrado, como você vende o seu anúncio, tá certo? Por isso que eu coloquei anúncio entre parênteses ali, tá? Então, ó, se eu pudesse cravar, isso aqui foi um erro clássico. Eu, durante a pandemia, dava uma olhada nas acomodações, inclusive eu fiz uma mentoria para o Rodrigo, que é lá de Aracaju, administra algumas acomodações por temporada, e eu orientei ele com algumas dessas informações, né, desses dados, e não deu outra. Ele conseguiu reserva, ele conseguiu movimentar, veio até me agradecer e vou deixar um abraço, Rodrigo, que foi uma experiência legal, tá? Eu consegui aplicar isso que eu tô falando para você e agora eu tô te entregando por quê? Porque eu vi que funciona. E vamos lá. E agora a gente vai entrar no último erro, que na verdade esse não é tanto um erro. Porque assim, política de cancelamento você não atualizar é um erro. O título e foto de capa você deixar o da piscina que não pode mais acessar é um erro. Você deixar o mesmo preço de antes, vendo que a procura diminuiu muito, que mudou algumas características, alguns padrões, mais viagens em grupos, estadias mais longas, enfim. Você não mexer nessas coisas, eu considero um erro. Visibilidade, o que eu vou falar aqui, não é que é um erro, mas assim, você está desperdiçando uma baita oportunidade. Para não pecar por imprecisão, eu estou sendo cauteloso. Então, esse daqui, dos erros, é o mais brando, porque na verdade, se você não fez isso, você não se atentou, você só deixou uma oportunidade passar. O que é visibilidade? Olha só, acompanhe comigo o raciocínio. O mercado está mais competitivo do que nunca. Você ficou sabendo da atualização do Airbnb? O Airbnb fez mais de 100 atualizações esse ano, inclusive o Brian Chesky, que é o CEO, fez um baita comunicado
Pô, porque foi uma atualização muito grande, impactou todo mundo. Hóspedes, anfitriões já existentes na base, novos anfitriões. Inclusive, no último vídeo que eu gravei, eu explico quais públicos ele mais impactou, aonde estava o foco dele. E ó, já vou adiantar que não fomos nós, já está na base do Airbnb há algum tempo. A prioridade foram os hóspedes e depois novos anfitriões, tá? Mas isso foi papo do outro vídeo, eu explico tintim a tintim, até para você entender. Mas o que aconteceu é o seguinte, por que eu coloquei que o mercado vai ser mais competitivo? O Airbnb entendeu o seguinte, os hóspedes estão mais flexíveis. Isso o Airbnb contratou algumas consultorias e também fez alguns estudos, porque o Airbnb tem uma base muito grande de dados. Então, o Airbnb entendeu que ela pode pegar aquela base de dados e, se trabalhar, ela consegue fazer umas leituras, né, de tendências, de como está o mercado, do que está acontecendo. E o Airbnb entendeu que os hóspedes estão mais flexíveis. A gente acabou de falar do trabalho, né, que as pessoas podem trabalhar remotamente. Enfim, se os hóspedes estão mais flexíveis, é aquilo que eu já expliquei para você. Ele tem mais opções no cardápio, ele pode acessar mais acomodações. Por quê? Porque ele não está mais rigoroso, ele não precisa ficar do dia 25 ao 28, ele pode ficar qualquer final de semana, por exemplo. Ele não se importa de ser a região A ou B, pode ficar em 10 opções de região, por exemplo. Então ele tem mais opção. Se ele tem mais opção, o que vai acontecer? Ele vai ser mais rigoroso. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que o mercado está mais competitivo do que nunca. O Airbnb entendeu que a flexibilidade dos hóspedes implica no aumento de exigência, no aumento do rigor na hora de escolher uma acomodação. Não faz sentido esse raciocínio? Então, a sua acomodação, inevitavelmente, por exemplo, se você anuncia no Airbnb, sua acomodação vai competir com mais acomodações. Tudo bem, vai aparecer mais vezes? Vai, isso é bom. Mas também vai ter mais acomodações ao lado da sua. Por quê? Porque os hóspedes estão flexíveis. E se na hora de reservar ou de procurar uma acomodação, o hóspede colocar I'm flexible, que foi uma das grandes atualizações que o Airbnb fez nessa última leva, da maior atualização de sua história, ele vai ter uma pancada de opções que atendem às necessidades dele. Então, preste atenção nisso, porque o mercado vai estar mais competitivo. E como que você faz para se destacar? Como você faz para ganhar espaço nesse mercado? Você tem que estar com mais visibilidade. O que eu sugiro? Se você só anuncia no Airbnb, considera ir para Booking. Tá? Eu recomendo pelo menos duas. Eu anuncio na Booking, anuncio no Airbnb e de quebra ainda tenho um site próprio. Também anuncio no... Não é anunciar, mas eu estou no Google Maps. Vira e mexe, chega cliente pelo Google Maps, tá? Então, minha dica para você é, não seja refém de um lugar só do Instagram, só do Airbnb, só da Booking, procura diversificar. Tem até outras opções, tem o TripAdvisor, tem o Vrbo, tem o Hotels.com, o Decolar, o Expedia, que eu já anunciei, não anuncio mais, tem o Temporada Livre, tem um monte de opção. O que funciona melhor para mim, para o Minha Casa Sua Casa, é o Airbnb e o Booking. Tá? Mas não necessariamente é o melhor para você. Eu conheço anfitriões que anunciam no LX, então assim, eu não sei o que melhor combina com a sua acomodação, com a sua hospedagem, mas se eu pudesse te dar um conselho, até para você ter mais visibilidade, para aumentar as chances da sua acomodação ser vista, da sua acomodação ser reservada, é você anunciar em pelo menos mais de um lugar. Inclusive, um dos primeiros vídeos que eu gravei nesse canal, eu acho que foi o segundo, porque o primeiro é um vídeo que eu fiz da casa de Angra, que eu anuncio, e o segundo é o conteúdo, eu estava inspirado, foi o primeiro vídeo que eu gravei e eu estava inspirado. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu fiz uma boa analogia para você entender um pouco desse lance da visibilidade que eu falo para anunciar no Booking e no Airbnb. Se você tem uma loja de roupa e você só coloca no Shopping A, você está perdendo a oportunidade de colocar no Shopping B e acessar um outro público. Tá? Guardadas as devidas proporções da comparação, da analogia, fundamentalmente dar mais exposição para o seu serviço, para o seu produto, para aquilo que você trabalha. Eu recomendo fortemente pelo menos 2 plataformas. Pode ser o Instagram Airbnb, pode ser o TripAdvisor, mas pelo menos 2, tá? Considera 2. E se uma das 2 não está dando resultado, troca. Porque é o que eu falo, tem plataformas que dão resultados para acomodações de acordo com o perfil. O que funciona melhor para as minhas não, que o Minha Casa Sua Casa administra, é a Booking e o Airbnb, tá certo? Então beleza, hóspedes mais flexíveis. Eu te expliquei que vai ter menos opções de hospedagem, porque alguns anfitriões, alguns proprietários, na verdade, deram outros destinos para os seus imóveis. O que isso tudo vai ocasionar? Uma profissionalização do mercado. Por quê? Porque com a pandemia, com a crise, só ficam os fortes, só ficam aqueles que souberam trabalhar, que
conseguiram comportar o público da pandemia, aqueles que são planejados financeiramente, aqueles que aguentaram o tranco, aqueles que tinham caixa. Então, a pandemia fez uma seleção natural, a gente pode dizer assim, das acomodações. Tá? Só ficou quem realmente sabe, entende e gosta do negócio, faz acontecer. Porque quem estava ali brincando, sentiu na pele que o dinheiro parou de entrar, que não é fácil, e aí fez o quê? Sai, vai pro lado, coloca para outra finalidade. O mercado vai passar por uma profissionalização. E aí, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te mostrar, para colocar as cartas na mesa, te dar opção para você trabalhar, tá certo? E que mais? Coloquei destinos descentralizados. Ué, se antes os destinos eram centralizados, ou seja, a grande parte das buscas, das reservas, era para os grandes centros, e agora isso está sendo mais pulverizado, o que eu recomendo se você quer dar mais exposição, se você quer alcançar mais pessoas? Coloque em mais lugares, coloque em mais plataformas. Vai saber se a plataforma X, a plataforma W, a plataforma Y, sei lá, um Expedia, um Vrbo, não consegue alcançar melhor esse público que está interessado em localizações mais remotas. É o que eu falo, tem que testar. Comigo, Airbnb e Booking dão conta do recado, eu vou bem, obrigado. Mas, dependendo da sua acomodação, às vezes um TripAdvisor é bom para você. Às vezes até um LX, eu não gosto muito, mas um LX pode funcionar para você. Então, eu recomendo principalmente para destinos descentralizados. Para quê? Já que está começando a ficar em alta, experimenta algumas plataformas, porque pode ter plataforma que te entrega mais resultado, que alcança melhor esse público. Mas você tem que testar, não tem fórmula mágica, tem teste, e aí se você vê que funciona, você vai colher os frutos lá na frente, tá certo? Então aqui eu encerro os 4 principais erros que impediram muitas acomodações, muitas hospedagens de terem reservas, né? Ficaram com calendários muito ociosos e infelizmente muitos desistiram do negócio. E isso é ruim para todo mundo, para o negócio como um todo, porque enfraquece a nossa comunidade. Por isso eu estou aqui gravando esse conteúdo para você, por quê? Para ficar de lição e aprendizado, porque queira ou não, com mais ou menos tempo, questão de anos, de meses, eu não sei, mas momentos difíceis sempre acontecem, crises, a gente vai se deparar com outras, a gente só não sabe quando. Mas se acontecer, o que é importante? A resiliência, a gente respirar e ver o que pode fazer. Né? Tem coisas que estão nas nossas mãos, diferente do que muitos anfitriões, muitos administradores de acomodações, muitas pessoas que têm pousada, não sabiam. E eu tô aqui para trazer esse conteúdo para você, tá? Espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, envia para alguém que você acredita que esse conteúdo vai ser útil, e eu quero te agradecer, porque se você chegou até o final é porque você é comprometido. E já eu prometo para vocês que eu vou trazer novidades, projeto novo. Se você estiver interessado, aguarda mais um pouquinho, vou te pedir um pouco de paciência, porque eu estou fazendo um negócio para funcionar e para todo mundo sair ganhando, tá certo? Então, te vejo no próximo vídeo, obrigado pela sua atenção e até a próxima.